E aqui é a Prof. Rô, e na nossa aula de hoje de História, nós vamos relembrar um pouquinho sobre as atividades que vocês já fizeram em casa e realizar umas atividades juntos. Lembrando que nós estamos buscando ministrar as atividades da melhor maneira possível. Então, vamos lá! Em história, então, nós já vimos sobre as famílias e as suas histórias. Cada família tem uma história diferente da outra, né? Que de acordo com cada região, esses costumes, esses hábitos, eles mudam, né? Que não existe nenhuma família igual a outra. Podem existir famílias parecidas, mas não são iguais, né? Que as famílias possuem costumes, os hábitos alimentares, né? O jeito de comer, o que comer é diferente, mas o modo de se vestir também, o jeito de falar, né? As tradições, tudo de uma família para outra é diferente. Existem as fontes históricas, né? Fotos, às vezes uma roupinha, né? Guarda a história de algum momento muito especial, né? Às vezes a gente olha uma foto, aquela foto de um aniversário, ela conta uma história, ela conta um acontecimento, certo? Então hoje nós vamos pegar o livro lá na página 210 e nós vamos realizar as atividades juntos, tá bom? Então aqui na atividade 1 da página 210, está pedindo para a gente observar o esquema e completar com as palavras a seguir. Então, nós temos essas três palavras: mudança, permanência e memória. Nós vimos que a história, ela estuda as formas de expressão humana na sociedade, né? Então, como isso acontece? Nas famílias e as tradições, né? Que as famílias possuem tradições. Isso acontece com uma mudança, permanência ou memória? O que vocês acham? Há mudanças nisso? Ou existe uma permanência nas tradições familiares? Ou há uma memória? Permanência. Então, quem respondeu permanência, acertou, né? Porque as tradições familiares, elas costumam ser passadas de gerações em gerações, certo? Próximo, pinturas e fotografias. Há mudança ou é uma memória? Isso, quem respondeu memória, acertou, né? Porque ela traz lembranças do que já aconteceu. Brinquedos e jogos digitais. Então, há mudança. Eles vão mudando ao longo do tempo, né? Nós já vimos que antigamente os brinquedos eram de um jeito e hoje estão de outro, né? E existem os jogos digitais. No exercício 2, está dizendo que nós vimos neste capítulo que a história ela contribui para a compreensão da nossa vida. Então, na próxima página, nós vamos ter um texto e nós vamos ter que completar ele com essas palavrinhas: desenho, hábitos, sociedade, vestígios e vida. Vamos lá? Eu escrevi as palavrinhas aqui em cima para ficar mais fácil, tá? Por estar na outra página, para não precisar ficar virando o livro. Então, vamos lá. Os são deixados pelos indivíduos ao longo de sua vida. O que são deixados? Os desenhos, os hábitos, os sociedade, os vestígios ou os vida? O que vocês acham que é? Quem falou vestígios, acertou. Então, os vestígios deixados pelos indivíduos ao longo de sua vida, que podem ser o quê? Uma pintura, uma carta, Isso, quem respondeu desenho, acertou.
um desenho, um documento, um jornal, uma fotografia ou uma história contada pelos nossos antepassados podem ser importantes para compreendermos a nossa história. Muito bem, para aqui embaixo. Essas fontes históricas, elas podem revelar as transformações e aquilo que permanece em nossa... Qual palavrinha que falta? Hábito, sociedade e vida. O que será aqui? Sociedade. Muito bem. Ao longo do tempo. Bem como... O que será que vai ser? Hábitos ou vida? Isso. Hábitos. Bem como hábitos, tradições e diferentes formas de organização existentes na comunidade em que estamos inseridos e a sua importância na vida de cada um de nós. Muito bem. Então, essas são as respostas. Aqui, nessa amarelinha, o que vocês vão fazer? Aqui onde está escrito escola, tem uma flechinha, vocês vão escrever o nome da nossa escola. Brincadeiras, você vai escrever o nome de 2 brincadeiras, uma em cada retângulo. Aparência, qual é a aparência que tem a nossa escola? Como que vocês acham que ela é? Ensinamentos familiares, aqui você vai escrever um ensinamento que você aprendeu com a sua família. Roupas, aqui você vai colocar um tipo de roupa que você usa. E aqui a cidade, o nome da cidade que nós moramos, que vocês moram, certo? Na página 212, vocês têm um diagrama. Vocês vão completar esse diagrama com as palavrinhas que vocês usaram para completar aqui, tá? Essas palavrinhas que estão aqui, ó. Desenho, hábito, sociedade, vestígios e vida. Vocês vão usar essas palavras para completarem o diagrama, tá? Que ela eu não vou fazer junto porque ela tá bem fácil. Na página 213, nós temos um texto onde o título é uma pergunta. Cada pessoa tem a sua história? Vocês acham que sim ou que não? Que sim, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa ela pertence a uma família diferente, né? Aí aqui nós temos outra pergunta, você já pensou se fôssemos todos iguais? Pensou se todo mundo fosse igualzinho na fisionomia, o jeito de se vestir, o jeito de ser, de pensar, se tudo fosse igual, será que ia ser legal? Né? Os nomes iguais, já pensou? Não ia ser, né? Não ia ser legal. É tão bom nós sermos diferentes uns dos outros, porque assim a gente aprende com o outro também, né? A gente aprende o que o outro tem de legal, de bonito, para nos oferecer, né? Depois que vocês leram aquele texto da página anterior, vocês vão para a próxima página, página 214, e aqui nós temos várias questões e temos as alternativas A, B, C e D. Vocês vão ler a questão, vão ver qual resposta é a correta, fazer um X ou circular a alternativa correta e escrever ela aqui, tá? Então, vamos começar a número 1. As contadas pelos nossos antepassados podem ser importantes para o estudo de como as pessoas viviam antigamente. As o quê? As documentos, as vestígios, as brinquedos ou as histórias? Qual vocês acham que é? Isso! Quem respondeu histórias acertou. Então, você pode circular ou fazer um X e escrever aqui. Vamos para o número 2. Depois que uma criança nasce, é necessário fazer o seu registro para que ela tenha um documento de identificação. Quem lembra o nome desse documento? A carteira de identidade, a certidão de nascimento, a carteira de trabalho ou a
o cartão de vacinação? Certidão de nascimento, a letra B. Muito bem. Número 3. Por meio da história, podemos entender como vivem e como viveram as pessoas, algumas diferenças e semelhanças na forma de se organizar em sociedade e culturalmente, como seus hábitos alimentares, costumes, suas ações na natureza e brincadeiras, e as relações entre as pessoas nos locais de vivência ao longo do tempo. A partir desse texto, é possível afirmar que a história ela estuda o quê? A vegetação existente em todo o mundo, especialmente no local de vivência. B. Os animais e sua forma de vida, suas semelhanças e diferenças ao longo do tempo. C. As indústrias e as máquinas utilizadas no processo de desenvolvimento da sociedade. Ou D. O ser humano e as suas ações na sociedade de convívio ao longo do tempo. Isso, quem respondeu a letra D? Acertou. Muito bem. Número 4. Nossos costumes, os hábitos alimentares, a língua que falamos, a maneira de nos relacionarmos com os outros e o jeito de nos expressarmos são hábitos adquiridos inicialmente e principalmente por meio da nossa convivência. Convivência com quem? Quem lembra? Com a convivência nativa, nacional, familiar ou escolar? Familiar, né? Quem respondeu a letra C, acertou. Número 5. Cada pessoa, ela tem a própria história. Ela pode viver em diferentes comunidades e exercer variadas atitudes e funções. O modo de ser e agir dos indivíduos, ele é influenciado pelo quê? Pela cidade, pela cultura, pela oralidade ou pela habilidade? Quem respondeu a letra B, acertou. Muito bem. Ok? Conseguiram acompanhar? Então tá bom. Beijos no coração. Muita saudade de vocês. Bye, bye.